Alô, amigos, alô, amigas, estamos iniciando a nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos aí já passou a Páscoa, né? Agora já estamos chegando daqui a pouco o mês de abril, entramos no quinto mês do ano de 2023, já quase na metade do ano, quer dizer, realmente é uma evaporação dos dias, as coisas mergulham muito do ponto de vista do futuro. Então, o futuro que parece tão distante já está muito presente e tal. Nós precisamos viver o presente, né? Claro que o passado já não volta mais, o presente precisamos vivenciar para poder construir o futuro. E tem um ex-presidente americano chamado Roosevelt, e ele dizia o seguinte, que lá depois do Craig, lá de 29, ele dizia que se nós não podemos preparar a economia, a sociedade para a futura geração, nós temos que preparar a atual geração para o futuro da economia. E isso resulta em uma série de coisas, nós temos que nos preparar para o futuro. Então, nós preparamos o futuro pensando no presente e projetando aquilo que nós imaginamos que gostaríamos de vivenciar lá no futuro. Bom, vamos começar o nosso programa com o espaço conversando sobre contabilidade. Paulo Tomasi, que bom tê-lo aqui, nosso Paulo Ricardo Tomasi Pereira, natural de Tapejara. Olha, conheço Tapejara, que cidade mais simpática, rapaz. Tu saíste novinho de lá, né? Guri? Saí guri, mas cresceu muito e ainda quero voltar lá para fazer uma visita. É uma cidade muito simpática, gosto muito de Tapejara. Aliás, a cidade do interior, aí, a cidade do Lucas aqui, Ijuí, por exemplo, eu tinha muito bom relacionamento com um cancã da comunicação lá que tinha rádio e tal, jornal em Ijuí, e realmente Ijuí é uma das cidades mais prósperas do Rio Grande do Sul. Tapejara é uma cidade um pouco diferente, ela é um pouco mais interiorana mesmo, né? Mas um povo maravilhoso. Realmente o interior do Rio Grande do Sul dá gosto a gente visitar lá. Eu sou lá da longínqua Uruguaiana. Também a Uruguaiana é muito internacionalizada, a Uruguaiana é por causa da fronteira ali, né? Então as características, sem perder o nosso veio gauchesco mesmo, aquela tradição de bem-querer do gaúcho, ela já está um pouco alterada pelas questões de convivência com outros povos ali equidistantes. Bom, Paulo, nós vamos falar um pouquinho sobre mediação. O que é mediação? Mediação é um procedimento que eu chamo de aproximação de pessoas em conflito. Tá? Então, quando a gente trabalha lá no escritório, o setor de contabilidade e a parte jurídica, né, a gente instituiu na relação com o cliente, ou da contabilidade, ou que procura a parte jurídica, tem algumas coisas que, principalmente na área fiscal, na área tributária, que você tem que ir para a lei, tem que ir para a discussão, né, das teses jurídicas nos tribunais, né, na parte judicial. Porém, Silvio, a gente está implementando no escritório a mediação há bastante tempo, aplica a mediação, porque o que é a mediação? A mediação ela chega para apaziguar um conflito. E as pessoas levam as suas dificuldades, os seus litígios, normalmente, muito, que nem diz o interior, a ponto de faca. Né? E o que nós conseguimos e estamos conseguindo fazer? Diante de muitos conflitos, o diálogo, a aproximação entre as partes, que às vezes nem se conversam mais, a mediação, ela aproxima as partes em conflito através do mediador, né, que é uma terceira pessoa, né, que não envolve questões pessoais, né, então tu afasta do conflito o sentimento. Então o mediador ele aproxima as partes para resolver o problema, né, e que às vezes as pessoas bloqueiam a solução do problema por algo muito pessoal. Então, claro, é uma atividade técnica. Sim, né? Tem técnicas, regras, como tudo tem regras, né? Exatamente. Então, tu tem um regramento, tu tem um procedimento, né, para exatamente mediar, né, fazer a mediação, fazer a conversação para a resolução do conflito. Na verdade, né, Paulo, assim, por exemplo, eu sempre imagino assim, você não precisa adorar aquela pessoa com quem tu vai se relacionar, quando tu vai fazer negócio, digamos. Não precisa amar. Mesmo que tu tenha diferenças, que sejam, digamos, teu inimigo, você tem que fazer negócio com o cara.
Isso não impede, seja amando ou não amando, não impede que você estabeleça negociações. Por exemplo, a dupla Grenal aqui, para chegar no futebol, não são inimigos. Quantas ações em conjunto aconteceram, vão acontecer e estão acontecendo entre Grêmio e Internacional. Quer dizer, são adversários do ponto de vista esportivo, mas carregam dentro de si a necessidade de interrelacionamento, e isso é importante. Por isso que a mediação é fundamental. É que o comprometimento das partes em buscar uma resolução, né? Em buscar uma resolução, ela mostra maturidade. Exatamente. Mostra a maturidade das pessoas, mostra a maturidade das empresas, né? E isso, para os negócios, ele é importante. Fundamental. Ele é bom, ele é fundamental. Porque tu pode fazer, dependendo da situação, até mesmo contratos de risco, né? Mas tu tens a garantia de que se houver algum problema, alguém vai ajudar neste conflito, né? E o mediador, ele parte para vários setores. Então, aproximar as pessoas para resolver o conflito, muitas vezes ele dá uma maturidade, exatamente, né, a maturidade e o comprometimento daquela situação e que ela reflete no interno, inclusive, das empresas, né? Então é muito importante sentar. Claro, tem uma grande dose de paciência, né? Tem uma grande dose de inteligência e de conhecimento da situação, né? Então tudo isso a mediação ela permeia isso. E ela vai sendo levada porque qual é a grande diferença, Silvio, entre um juiz e a mediação? O juiz, ele estuda, vê provas técnicas e aplica aquilo que ele entende que é a melhor solução, né? Qual é a grande diferença? A mediação, o mediador, ele busca nas partes o entendimento. Então tem que ficar, é como se fosse um grande acordo, né? Tu cede aqui, eu cedo aqui e a gente aproxima uma solução, né? E essa solução ela é importante porque na condição de mediador e o mediador ele gera um compromisso entre as partes. Então não é nada assim informal, não. Tem uma formalidade, né? E ela tanto é que um acordo de mediação feito por alguém habilitado, como é o nosso caso, ele gera um título executivo extrajudicial. Então existe sim um comprometimento entre as partes para que aquilo que foi acordado, que aquilo que foi mediado seja cumprido. E é importante a mediação, né, porque ela evita exatamente maiores, digamos assim, maiores custos, inclusive não só custos do ponto de vista sentimentais, humanos para as pessoas envolvidas, mas ela evita um custo maior do ponto de vista da questão jurídica que fica envolvida quando tu leva ela para uma questão judicial, né? Então é importante isso. Por isso que a mediação era fundamental num processo de urbanização, de complexidade das relações humanas. O reflexo financeiro é abismal. É verdade. Tá? Porque a partir do momento que tu leva o conflito ao judiciário, e o nosso judiciário, a nosso juízo, ele está carecendo de uma humanização, né? Ele está carecendo de uma humanização, sem entrar em outros detalhes, né? Mais ele é muito frio, né? A letra fria mais complexos. Que nós né? sabemos. Então, assim, a mediação e essa forma de resolução, ela acaba sendo mais econômica, né? Mais barata para as partes, e tem um elemento, porque aí tu evita custas, claro, tem os honorários, né? Claro. Existe um pagamento para esse trabalho, é óbvio, né? Mas e tem um elemento que ele é fundamental, e o telespectador pode fazer essa comparação agora. É bem provável que os nossos telespectadores provavelmente tenham algum tipo de processo, ou já tiveram algum tipo de processo todos nós estamos, na justiça, né? Então eu pergunto assim, qual é o tempo médio da resolução de um processo na justiça? Né? E aí tem gente que vai dizer, o meu foi em 2 anos. Poxa, maravilha. 5 anos. 10 anos. Né? Às vezes muito mais. Tem procedimentos no judiciário que tem 25 anos aqui no estado. Né? No Brasil tem um de 35.
né? E tem notícias que existem mais. Ou seja, passa quase que meia vida, né? E a tua resolução, o teu conflito. E isso implica na saúde das pessoas, por incrível que pareça, porque o reflexo disso, dessa demora, fragiliza, isso judia das pessoas, isso judia das famílias, né? E dentro disso, então, e esse é um fator que a maioria das pessoas não pesa, né? Na resolução do seu conflito, o tempo que ele vai durar, né, para ser resolvido. E a mediação, a gente inicia, e eu gosto de dar prazo para aquele tipo de conflito, né? Não é algo assim, se estabelece, vamos fazer a mediação, vamos, tá, mas e aí? Não, vamos fazer. Não, tu estabelece rotinas, tu estabelece prazo, porque tu traz o compromisso das pessoas em também resolver, né? E esse tempo, ele com certeza na mediação, ele é recorde, ele é muito rápido. E a mediação, na verdade, ela tem que ser vista, do ponto de vista da empresa, como um investimento. Nada melhor do que um investimento no capital humano que a empresa tem. Veja bem, eu considero, viu, o Paulo, o seguinte, as relações interpessoais, ela dependem muito da relação que nós temos conosco mesmos e com Deus. Essa chamada relação intrapessoal. A pessoa que não está bem consigo mesma, ela jamais vai estar bem com as demais pessoas. Então, esse trabalho que vocês, eu tenho certeza que vocês fazem também, é o de despertar na pessoa a necessidade de ela estar bem com ela própria, ela se gostar. Na medida em que ela se gosta, na medida em que ela tem por ela o respeito e sabe dos valores que ela precisa desenvolver nas relações, aí sim, dos interrelacionamentos, ela vai também ajudar ela própria e a empresa. Então, parabéns por esse trabalho que vocês realizam. Mas, digamos assim, quando é que uma empresa necessita reivindicar um trabalho como esse? Tem um momento, ou sim, pode ser no começo, ou lá com a coisa já não está mais sendo suportada? O nosso trabalho, como a gente tem essa expertise nessa parte técnica, né, de contabilidade e toda a parte jurídica empresarial, ou até mesmo na resolução pessoal, né, da pessoa física, né, do cidadão, a mediação ela pode entrar em qualquer momento de um conflito, seja ele judicial, já em andamento, ou antecipadamente. E aí para evitar isso. E aí tem as etapas, né? Claro. Daqui a pouquinho tu quer evitar que um conflito venha a acontecer. Né? Perfeito. Então, uma coisa preventiva. Então, né? seria uma prevenção. Né? Então, esse estudo pode ser feito. A dissolução de contratos, a resolução de um conflito, seja ele qual for, se ele for prévio, tu antecipa muita coisa, muito desgaste, e com a orientação técnica, tu encaminha a solução, e às vezes o outro lado nem imagina que tu te preparou para aquilo e que vai ser bom para os dois lados. Muito bem. Né? Mas se o conflito já está instalado, ele pode ser iniciado, porque aí o mediador ele vai buscar as partes, né? Não importa qual é o nível do conflito. Paulo, muito obrigado pela tua presença aqui, parabéns pelo trabalho que vocês realizam aí, que eu acho fundamental. O investimento no capital humano, o investimento no ser humano é o melhor que tem, porque quanto melhores formos os seres humanos, melhor vai ser a sociedade. Elas serão um reflexo daquilo que nós somos individualmente. E coletivamente isso aí melhora muito os ambientes, né? Não só no trabalho, mas também familiar, nas relações pessoais que a gente tem. Obrigado pelo trabalho que vocês realizam, parabéns, um abraço lá no pessoal. Obrigado, um abraço.